Aloysio e eu estou aqui hoje trazendo uma palavra especial para o mês de novembro de 2023, onde a sociedade comemora ou celebra o Novembro Azul, e eu quero nesse momento deixar uma palavra específica para você, homem que nos assiste, que assiste o canal da Igreja Koinonia. A Bíblia fala em Eclesiastes capítulo 3 que há tempo para todas as coisas. É um texto lido, relido, meditado, um texto que a gente conhece há muito tempo. E tem um determinado momento que esse texto fala sobre há tempo de abraçar e de deixar de abraçar. E eu confesso para você que muitas vezes eu me peguei pensando nisso. Há tempo de deixar de abraçar? Mas como assim? Por quê? Se abraçar é bom, abraçar é um dom que Deus nos deu, abraçar é um talento que muitas pessoas têm, algumas não têm. E por que então que há tempo de deixar de abraçar? E eu fui pesquisando na palavra de Deus, meditando, e quando eu me encontro com o texto de Gênesis 13, quando fala da história de Abraão e Ló, eu encontro ali a resposta para a minha dúvida de Eclesiastes capítulo 3, tempo de deixar de abraçar. Por quê? Porque na história de Abraão, nós sabemos que Abraão é o pai na fé de todo aquele que se considera cristão. Se você é cristão, o seu pai na fé é Abraão, o homem que provou a Deus que tinha fé suficiente para entregar o filho da promessa. Um homem que não podia ter filho, que foi pai depois de velho, e mesmo assim entregou seu filho em sacrifício, a ponto de Deus dizer para ele que não precisava mais entregar. Ele foi até as últimas consequências e Deus poupou o seu filho. Então, esse mesmo Abraão passa uma fase na vida dele que ele recebe uma promessa. Sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Enfim, Deus falou com Abraão e prometeu para ele grandes coisas. Nesse momento, ele sai, ele cumpre parte da palavra de que Deus deu a ele, e ele sai da sua terra. Só que ele faz um adendo ao que Deus falou para ele. Ele comete algo aditivo. Ele comete um aditivo, ele faz algo que não estava nas pequenas letras. Ele leva com ele um sobrinho. Ele leva com ele um sobrinho chamado Ló. E já no capítulo 13, ele então, a Bíblia registra que ele estava com problemas. Os pastores de Ló brigavam com os pastores de Abrão. Então, a direção que ele teve foi de chamar Ló e colocar as cartas na mesa, como a gente fala. Ele colocou as cartas na mesa. Ele disse para Ló: escolha um lugar para o qual você quer ir. E Ló olhou e viu as campinas, o lugar bom. O lugar que você quiser ir, eu vou para o outro lado, disse Abraão. Então assim foi feito. Ló escolheu um lugar e foi. Quando Ló foi para o lugar que ele escolheu, em seguida, Deus fala com Abraão e mandou que Abraão olhasse para todos os lados, todos os lugares, norte, sul, leste e oeste. E quando Deus fala com Abraão, então ele olha e Deus diz que tudo seria dele. Ele seria infinitamente mais abençoado. Qual é o ponto dessa conversa de hoje com você, homem? Estamos falando de Abraão, estamos falando de Ló, e estamos falando de Deus falar conosco. Deus nos fala, Deus fala ao nosso coração, nós homens sabemos quando Deus fala conosco, nós temos a nossa sensibilidade masculina, o jeito de Deus falar conosco não é igual ao jeito de Deus falar com as mulheres, apesar de que ele fala com todo mundo, mas ele fala conosco. Ele falou com Abraão e ele fala comigo e contigo. E o nosso maior desafio é a decisão correta em cima daquilo que Deus nos fala. Quando Deus manda Abraão sair,
Deus não manda ele levar um sobrinho. Deus manda, inclusive, ele deixar a terra dele e a parentela dele. Mas ele quer dar um jeitinho por causa da dor, um jeitinho por causa da família, um jeitinho por causa daquele gosto especial, daquele asterisco, um jeitinho daquele, sabe aquela pessoa que a gente tem um algo a mais? Quando eu mencionei o asterisco, eu me refiro a isso. Sempre tem alguém que a gente quer dar um jeitinho, quer levar junto. E às vezes, queridos, esse jeitinho é que nos atrapalha lá na frente. Por isso que a Bíblia registra que os pastores de Ló brigavam com os pastores de Abraão. Ou seja, Ló prosperou andando com Abraão. Só que incomodou Abraão. Por isso que às vezes a gente traz pessoas nos lombos, a gente traz pessoas como bagagens, e lá na frente a gente vai ter que dizer para a pessoa, olha, infelizmente eu não quero confusão, eu não quero encrenca, eu não quero que a tua turma brigue com a minha turma, escolhe um lado. Tu vai para um lado e eu vou para o outro, e amém, Deus abençoe, vai na graça, e tudo certo. Porque cada um de nós temos que saber o que Deus tem para nós. Qual é a palavra de Deus para nós? Qual é a direção de Deus para a nossa vida? Tanto é verdade isso, que a tão conhecida história de Sodoma e Gomorra aconteceu depois da decisão de Ló. A decisão de Ló levou ele para o lugar que tinha no coração dele. E a decisão de Abraão o colocou no lugar que Deus tinha para ele. Então, as nossas decisões definem os nossos destinos. Vamos decidir certo, mesmo que na hora seja mais difícil. Vamos decidir pela direção certa. Vamos decidir sem curva. Vamos decidir na linha reta, no papo reto, como dizem os jovens. Então, deixa para trás o Ló que te atrapalha, deixa para trás tudo aquilo que tu estás trazendo na bagagem, que não é coisa que Deus mandou te fazer. Ou seja, para de carregar nas costas quem Deus não mandou tu carregar. Faça aquilo que Deus te mandou fazer. Caminhe para frente. Pare de andar em círculos. Não se importe se o outro escolheu as Campinas, o lugar mais fácil. Se importe em estar no lugar que Deus te mostrou para estar. Essa é a minha palavra para os homens nesse mês de novembro de 2023, Novembro Azul, um mês que a gente fala de saúde para os homens, saúde física, mas também saúde espiritual, saúde intelectual. Muitas vezes nós somos reféns das nossas más decisões. Vamos tomar sábias decisões para termos um futuro promissor e um futuro apaziguado diante de Deus. Diante de Deus, que é o principal. Se nós tivermos paz com Deus, as demais coisas a gente resolve com mais facilidade. O pior de tudo é quando a gente está em dívida com Ele, com o Criador de tudo. Então, que Deus nos abençoe e um restinho de mês abençoado, e que essa palavra possa gravar no teu coração, assim como gravou no meu também. Deus te abençoe em nome de Jesus. Agora, vamos orar pela igreja perseguida, que é um hábito que a Koinonia tem, de orar por países onde o evangelho não encontra liberdade para ser pregado, difundido. Nós podemos orar por vários países. Há uma escala de 50, um ranking de 50 países hoje no mundo onde acontece a perseguição. Nós podemos olhar no site do Portas Abertas e escolher um país. Hoje eu vou orar pelo país do Congo, República do Congo. Vamos orar para que o evangelho encontre espaço naquela nação e que os mártires do evangelho possam trazer àquele lugar vida de Deus. Pai, em nome de Jesus nós oramos. Oramos pelo evangelho pregado na República do Congo, lugar de perseguição asseverada, onde o evangelho encontra dificuldades para se proliferar. Oramos para que o Senhor encontre guerreiros naquele lugar para serem porta-vozes do teu evangelho.
Oramos para que o Senhor seja a força, seja o escudo, seja a proteção, seja o esconderijo de cada um desses valentes homens e mulheres que lá se encontram, portadores do Evangelho de transformação. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Abençoe os cristãos do Congo, em nome de Jesus. Amém. E agora deixo aqui com vocês também a possibilidade de contribuir nesta casa. A Igreja Koinonia ensina princípios imutáveis da Palavra de Deus, entre eles as contribuições. Nós trabalhamos com o ensinamento de dízimos, ofertas e primícias. Na tela você vai ver os dados, o Pix, e assim, desejando no seu coração, conforme diz a Palavra do Senhor, contribua cada um conforme o desejo do seu coração, conforme aquilo que Deus colocar no teu coração. Nem mais e nem menos, mas não deixe de contribuir para que essa obra continue prosperando e seguindo adiante, levando a palavra da salvação em tantos lugares. Deus te abençoe. Um abraço.